Hoje eu quero falar sobre as mães como agentes de desenvolvimento dos nossos potenciais. Se você acha que elas merecem, aperta a tecla da atenção plena e fica aqui comigo. Pois é, hoje eu gostaria de fazer essa homenagem às mães. Em primeiro lugar, a minha mãe, Dona Conceição, essa que aparece na capa do vídeo lá no YouTube que eu coloquei junto deste vídeo e que me fez, tem responsabilidade por grande parte do que eu sou e que me ofereceu condições para ser quem eu sou hoje. E todas as mães, na verdade, são este que eu chamo agente de desenvolvimento do potencial humano, o primeiro em nossas vidas. E isso se confirma pela ciência. A gente sempre diz aqui, né, que em termos de desenvolvimento do potencial humano, nós nascemos todos com potenciais que são como presentes que a gente recebe quando nasce e que não necessariamente serão abertos. Muitos de nós, quando chega lá no final da vida e olha para trás, percebe que não abriu determinados pacotes, que aqueles talentos ficaram lá adormecidos. E por quê? Por que isso acontece? O Winnicott vai pela seguinte linha. Antes de mais nada, quem foi Winnicott? Donald Winnicott. Ele era um psicanalista inglês e ele trabalhou com crianças, trabalhou estudando o desenvolvimento humano e teve um trabalho específico com crianças que foram separadas dos seus pais por ocasião da Segunda Grande Guerra Mundial. Então os trabalhos dele, os estudos dele são muito interessantes. E ele fala de algumas funções sociais, funções que, segundo ele, são exercidas no princípio mais pela mãe. E eu já quero deixar claro aqui que é óbvio que um pai também desempenha essas funções, que a sociedade, uma avó, uma cuidadora de uma creche, de um orfanato, também vai realizar esse papel. Mas hoje aqui, né, já que estamos tão próximo do Dia das Mães, nós vamos falar de mãe. Então entenda-se que nesse momento nós estamos homenageando as mães. O que diz Winnicott? Eu trouxe aqui para vocês. Olha. Para Winnicott, cada ser humano traz um potencial inato para amadurecer, para se integrar. Porém, o fato dessa tendência ser inata não garante que ela realmente vá ocorrer. Então, né, temos tendências inatas, ou seja, nascem conosco, mas que são potenciais, elas podem se manifestar ou não. E o que é preciso para que elas se manifestem? Segundo Winnicott, que corrobora o entendimento de muitos outros autores do desenvolvimento humano, isso dependerá de um ambiente facilitador que forneça cuidados suficientemente bons, sendo que, no início, esse ambiente é representado pela mãe. Então, alguns termos importantes aí, um ambiente facilitador, né? Toda criança, obviamente, cresce e se desenvolve num ambiente, mas esse ambiente pode ser favorável ou desfavorável ao desenvolvimento dos seus potenciais. E ela recebe cuidados, mas esses cuidados podem ser suficientemente bons ou não, segundo Winnicott. E no início, esses cuidados estão representados mais na figura da mãe. Pois vejamos então 5 dessas funções sociais que Winnicott... Oh meu Deus! Pois vejamos então 5 dessas funções sociais que Winnicott trata, que ele nos traz como contribuição para esse nosso estudo e ao mesmo tempo essa nossa homenagem às mães. Então a primeira função ele chama de holding em inglês, que a gente pode traduzir livremente por acolhimento, que é justamente a mãe acolhe aquela criatura que está chegando, cuida daquela criatura que está chegando, transmite a ela cuidados. A criança começa a se sentir segura e sabe-se que no início a criança acha que a mãe e ela são a mesma pessoa, né? E é importante nesse momento do acolhimento, tanto o momento em que a mãe está com a criança, quanto aquele momento em que ela não está com a criança, porque ela sai, a criança se angustia, né? Porque parece que é um pedaço dela que está indo, às vezes ela até chora, mas de qualquer maneira há uma tensão ali, mas depois a mãe volta. E com o tempo ela acostuma que a mãe sai, mas a mãe volta, que a mãe vai, mas a mãe volta. E isso fortalece aquele senso de cuidado, de acolhimento e de segurança que é tão importante para a criança, na verdade,
para todos nós. A segunda função ele chama de handling, handling, toque, cuidado, e que pode ser traduzido também como a integração do eu. Como assim? É que a mãe, ao tocar sua criança, ali na hora de brincar com ela, de fazer um agrado, de fazer um carinho, de beijar, de abraçar, de dar de mamar, ou mesmo simplesmente trocar a fralda, tocar mesmo fisicamente a criança, ela vai ajudando a criança aos poucos a integrar o seu próprio eu, a sentir, a perceber que a mãe é uma pessoa e ela é outra pessoa. E esse também é um momento muito importante. E o toque, gente, é fundamental para a validação do outro. Né? Tem até experiências com chimpanzés, por exemplo, que ficaram totalmente desprovidos do toque de uma mãe, do toque físico, mesmo recebendo alimento através de uma mamadeira, mas sem o toque, eles se ressentiam muito e isso afetava muito o seu equilíbrio emocional. E conosco é a mesma coisa. O toque é muito importante. Então nada dessa coisa de não pega porque vai ficar mal acostumado. Você... Não, o acolhimento, o toque é muito importante. A próxima função que também é importante e eu acho maravilhosa é a realização, que a gente pode chamar por adaptação à realidade, que é essa função que a mãe tem de mostrar à criança os objetos, o mundo ao seu redor. Em outras palavras, é a mãe que apresenta o mundo à criança, né? Do seu jeito, pelo seu modelo mental, é verdade. Ela vai mostrar ao mundo a criança. E isso também é muito importante no nosso desenvolvimento. A quarta função eu acho linda, eu fico encantado com ela, eu sempre me emociono quando falo dela, porque esse é um dos temas que eu trato no workshop Educar para a Vida Plena, então é um dos temas que eu trato com os pais, que é a função especular. E especular aí não é de especular, de fazer fofoca, né? De espelho. Por algum tempo a mãe é o espelho da criança, ou seja, a criança se vê pelo olhar da mãe. Então, aquele olhar de amor, de acolhimento, de entendimento que a mãe lança para o filho, faz com que ele se sinta digno de amor, de acolhimento, de entendimento. É muito, muito, muito importante. Então, todos nós deveríamos, como pais e mães, prestar muita atenção com que olhos a gente está olhando para os nossos filhos, porque se é sempre com aquele olhar de crítica, de uma exigência constante de perfeição, você está passando para ele a imagem de que ele não é digno de amor, porque ele não é bom o suficiente. Mas as mães geralmente nos olham com extremo amor. Aquele momento de dar de mamar, né, em que a mãe olha nos olhos da criança, que as mulheres relatam como um dos momentos mais emocionantes da maternagem, tem essa propriedade, né, essa magia ali envolvida. Aquele olhar da mãe para o seu filho diz a ele que ele é digno de amor. Então ele é muito importante. Olha só como a mãe é importante. E sabe o que é interessante? Todas essas funções, o acolhimento, a integração do eu, a adaptação à realidade e ser o espelho, né, que a criança se vê através dos seus olhos, todos eles, na verdade, existem para levar a criança a desenvolver uma autonomia. É engraçado isso, né? Na verdade, a mãe cuida, mas para que a criança possa, com o tempo, cuidar de si mesma, ser autônoma. Ao contrário do que pode parecer no entendimento leigo, abandonar a criança, tipo, tá chorando, deixa que passa, agora não é hora de chorar, não quero saber, ela tem que amadurecer, às vezes com essa intenção que pode até ser boa, na verdade você está criando uma baita insegurança que vai atrapalhar a conquista da autonomia, o sentimento de que eu sou capaz, eu sou capaz de seguir com as minhas próprias pernas daquela pessoa. Então, gente, com essa breve explicação, muito rápida, muito resumida, eu queria trazer aqui essa homenagem e dizer, puxa vida, né? Se tudo isso afeta tanto o nosso futuro, né? Haja vista aquelas famílias desestruturadas,
a criança que cresce sem os cuidados, né, de uma mãe, ainda que seja uma mãe substituta, né, ainda que seja um pai fazendo papel de mãe ou alguém que cuida dela, com amor, com esse olhar que a faz sentir amada, com esse toque afetuoso que é tão importante para ela, com esse acolhimento que lhe transmite segurança, com essa apresentação do mundo com um olhar positivo, se é tão importante para o desenvolvimento da autonomia e do equilíbrio das pessoas, por que a gente não valoriza esse trabalho? Por que a mulher chega no fim da vida e às vezes se arrepende ou se sente menos porque ela não teve uma profissão, uma carreira e hoje não tem às vezes nem condição de se aposentar com dignidade? Sendo que o trabalho dela, se você for ver, não tem preço. Outro dia ainda conversava com uma pessoa que falou, olha só, eu me dediquei à maternagem e hoje eu estou nessa situação, né, me aposentei numa situação muito muito precária, muito aquém do que eu gostaria. E eu estava dizendo para ela o quanto eu acho isso injusto, porque se nós fôssemos transformar em salário, né, o trabalho que a mãe faz, quantas e quantas vezes a mãe ela age como psicóloga, ela atua como enfermeira, ela atua como cozinheira, ela atua como administradora, ela atua como tesoureira do lar, ela atua como decoradora, enfim, tantos outros papéis que essa pessoa desempenha e que, no entanto, não são reconhecidos pela sociedade, infelizmente, muitas vezes nem reconhecido pelo próprio companheiro e algumas vezes, senhores filhos, não reconhecidos nem pelos filhos. Então, domingo é Dia das Mães, eu quero deixar uma sugestão aqui para você. Talvez você, como eu disse outro dia, já deu aquela almofada, melhor mãe do mundo, aquela canequinha para a melhor mãe do mundo, mas talvez você nunca tenha dito para ela com profundidade e em detalhes o quanto você é grato. Talvez você não tenha tido um momento de mais tempo para trazer à tona lembranças das coisas pelas quais você é grato. Aquela vez que você machucou assim ou assado, aquela roupa que ela fez para você ou que ela comprou para você, aquele bolo que ela fez num determinado aniversário, que ela decorou a sua mesa com as coisas do herói da época que você tanto gostava, aquela vez que ela te acolheu depois de uma briga que você teve com um colega na escola, ou mesmo depois de adulto, quando você teve um problema muito sério no seu casamento, ou quando você foi demitido, enfim, tantos e tantos momentos, quando ela como vó cuidou dos seus filhos, que talvez sem isso você não tivesse conseguido seguir com a sua vida, tivesse passado muitas dificuldades. E mesmo naqueles momentos em que vocês não souberam se entender, mas que isso fez com que os dois ou as duas crescessem. Então, que tal mandar uma cartinha para sua mãe? Ainda dá tempo, né? Tem sábado aí para você escrever. Ou se não, um áudio, porque a carta talvez não chegue a tempo. Um áudio. Hoje você grava no seu celular um áudio. Escreve primeiro os detalhes. Tenta lembrar, faz uma viagem lá atrás. A sua mãe vai se emocionar quando ela ouvir aquelas palavras. E manda para ela ter claro para ela como foram importantes aqueles momentos e o quanto você é grato por tudo que ela fez para você. Agora, se você mora com ela, ou se você vai poder abraçá-la, né? Eu estou falando isso por causa da Covid, então fala pessoalmente. Mas anota, porque a gente esquece, sabe? O legal mesmo é você escrever uma carta e ler para ela ali na frente dela. Vocês vão chorar, vocês vão se abraçar, vocês vão se emocionar e quem sabe até alguma coisa, algum mal entendido que ficou possa se desfazer ali. Porque olha, eu tenho muitos amigos que estão se despedindo das suas mães e é muito duro você ver sua mãe ir embora, alguém que foi tão fundamental na sua vida e algo não dito ter ficado, algo que possa ser traduzido em gratidão, perdão e amor. Então aproveita, não deixa passar esse momento não. Mãe Conceição, te amo para a eternidade. Mães, parabéns, gratidão. Desculpa se nós como homens, se nós como sociedade não soubemos até então, até agora, valorizar de verdade o trabalho de vocês. Essa é uma questão
que ainda precisa ser tratada e resolvida pela nossa sociedade. Até a próxima.